Bom, gente, olá. Esse vídeo que eu tô gravando agora é sobre o tempo verbal, simple present, certo? Esse é um tempo verbal, como eu já falei, ele é um tempo que se equivale ao presente do indicativo em português, certo? Alguns tempos em inglês nós não temos em português como present perfect, mas o simple present a gente é equivalente ao presente do indicativo do português, por isso que é mais fácil. Bom, então vamos lá. Primeiro, esse tempo ele é usado para falar sobre hábitos do cotidiano, atividades regulares e fatos ou verdades. Aqui eu coloquei algumas frases, eu vou usar as frases já para explicar, para ficar mais fácil, certo? Então aqui, hábitos do cotidiano. Tudo que você falar que é um hábito que o seu sujeito faz, né, que ele pratica regularmente, né, que ele faz no dia a dia, a gente vai usar o simple present para fazer isso. Então, exemplo, a frase I watch TV after school. Primeiro, significa, né, eu assisto televisão depois da escola. Isso é um hábito que eu tenho, é um hábito do meu cotidiano, eu chego da escola e vou assistir televisão. Eu assisto televisão depois da escola. Por isso que essa frase, ela tá no simple present, porque ela indica um hábito do cotidiano, certo? Amanda plays soccer on Thursdays. A Amanda joga futebol nas quintas. Essa frase tá no simple present porque é uma atividade regular que a Amanda faz. Ela faz isso toda quinta-feira, ela pratica esse esporte, ela joga futebol, é uma atividade regular. Além de ser um fato, né? É uma verdade. Agora aqui, Joanna loves chocolate. Não é um hábito do cotidiano, não é uma atividade regular, é um fato sobre ela, é o que ela gosta. Ela ama chocolate, por isso que tá no simple present. Então, toda vez que a gente for usar, que a gente for falar de hábitos do cotidiano, de fatos, de verdades, de atividades regulares, nós iremos usar o tempo verbal simple present, certo? Bom, voltando aqui, eu esqueci de falar sobre isso, né? A gente geralmente usa o simple present com alguma expressão de tempo. Exemplo, I watch TV after school. Esse after school indica quando que eu assisto, né? Depois da escola. Então é uma expressão de tempo. Amanda plays soccer on Thursdays. Na quinta. Ela joga futebol na quinta. É uma expressão de tempo on Thursdays. Algumas vezes vem com essa expressão de tempo. Algumas vezes você vai encontrar uma frase que não tem expressão de tempo. Então é relativo. E aí eu coloquei uma tabelinha aqui que tem algumas expressões de tempo que a gente pode encontrar aí no simple present. Exemplo, now significa agora, always sempre, never nunca, today hoje, everyday todos os dias, daily diariamente, often frequentemente, sometimes às vezes, generally geralmente, usually usualmente. Às vezes a gente vai usar essas expressões de tempo para fazer uma frase no simple present. Por exemplo, every day I go to school at 7 a.m. Todo dia eu vou para a escola às 7 horas da manhã. Ou seja, eu estou usando o every day para indicar que eu faço isso todo dia, é uma expressão de tempo. É todo dia que eu faço, então é um hábito, é uma atividade que eu faço regularmente, por isso que está no simple present. Às vezes a gente usa, às vezes não é necessário. Bom, aqui nesse vídeo eu tô falando sobre a forma afirmativa do simple present, certo? Eu vou fazer outro vídeo falando sobre a forma negativa e a forma interrogativa, mas por enquanto só a afirmativa, porque senão vai confundir muito. A forma afirmativa, gente, é quando você afirma algo. Você afirma que o seu sujeito faz algo. Então, nessas frases aqui, I watch TV after school, eu assisto televisão depois da escola. Eu estou afirmando que eu assisto, é uma afirmação. Amanda plays soccer on Thursdays, é uma afirmação sobre a Amanda, ela joga futebol. Então, frases afirmativas são essas. A regra é para o simple present na forma afirmativa. Na terceira pessoa, qual é a terceira pessoa? He, she, it. Essa é a terceira pessoa do singular. Toda vez que você tiver um sujeito, né, que esteja na terceira pessoa do singular, he, she ou it, então ele é um homem, é uma mulher ou é uma coisa, né? He é ele, she é ela, it é isso. O que vai acontecer? A gente vai ter um verbo, né, que vai ser flexionado. Qual que é a flexão? A flexão é o S no verbo. Então, ou seja, eu tenho um sujeito que é I, you, os sujeitos possíveis, né, que são os pronomes em inglês. I, you, he, she, it, we e they. I é eu,
Quem não sabe a tradução, anota aí agora, porque você vai precisar disso, porque senão você não vai entender o tempo. Então você precisa dos pronomes para conseguir entender o tempo. Então I é eu, you é você, he é ele, she é ela, it é isso para tudo que não é pessoa, né? Objetos, animais, enfim. We é nós e they é eles ou elas, certo? Então, aqui nós temos o verbo work, que é o verbo trabalhar. Eu conjuguei em todas as pessoas, então ficou I work, eu trabalho, you work, você trabalha, he works, ele trabalha, she works, ela trabalha, it works, isso trabalha, we work, nós trabalhamos, they work, eles trabalham. O que aconteceu? Percebam que nas pessoas he, she, it, o verbo ele ficou works, works, works. Por quê? Porque essa é a regra. Toda vez que você tiver essas pessoas como seu sujeito, esse verbo vai sofrer essa flexão. Beleza? Então, he works, she works, it works, ele trabalha, ela trabalha, isso trabalha. Bom, aqui eu coloquei algumas frases, né? E antes das frases, para as frases, eu coloquei uma fórmula. Quem é meu aluno sabe que eu sempre coloco a fórmula para você conseguir construir uma frase em inglês aí. Então, a regra é, para frases afirmativas, no tempo verbal do simple present, a regra é subject, o verbo, esse verbo, se o seu sujeito, subject for he, she, it, esse verbo vai vir com S, e o complemento, que é o resto da frase, né? Então, exemplo, I live in Brazil, eu moro no Brasil, o sujeito é eu, o verbo é live, ele veio normal, o verbo veio normal porque eu tenho um sujeito que não é terceira pessoa, não é he, não é she, não é it, eu é primeira pessoa, então para eu o verbo fica normal. Agora eu coloquei a mesma frase com um sujeito que está na terceira pessoa, que é o she. She lives in Brazil, já mudou, o verbo já flexionou. Por quê? Porque agora, né, o nosso sujeito é she e não mais I. Então, aí a gente tem um sujeito na terceira pessoa. Por isso que é she lives in Brazil, certo? They prefer Italian food. Eles preferem comida italiana. Eles preferem comida italiana. O sujeito é they. They não entra na regra do S, então o verbo vai ficar normal. Mas se o sujeito não fosse they, fosse Ana, o verbo ia sofrer flexão. Então, they prefer, Ana prefers. Ana é she, certo? Então, antes era they, né? O verbo veio sem S, ele veio normal. Agora, quando eu uso Ana, que é a terceira pessoa, ele vem com S. John always arrives late. Always sempre é um advérbio, não interfere em nada, né? Lembra da expressão de tempo que eu falei? Aqui, always é a expressão de tempo que indica sempre. Arrives é o verbo, vem com S porque o sujeito é John. Aqui, quando eu troco John por Carlos e Bia, Carlos and Bia arrive later. É late, tá? Não é later, não. Só corrigiu, deve ter corrigido sem eu ver. Enfim. Carlos and Bia arrive late. Carlos e Bia, eu tenho um sujeito que não é terceira pessoa porque eles estão no plural. Aqui só vale se for singular, se for só um homem, se for só uma mulher. Então, por isso que aqui o verbo veio normal. E o resto da frase, né? Todos aqui tem um complemento. Então é isso, continuando. Gente, tem algumas regras para acrescentar esse S aqui, tá? Tem algumas regras específicas. A primeira regra é, quando o verbo ele terminar em alguma dessas letras, O, Z, SS, CH, SH e X, o que vai acontecer? Você não vai pôr só o S, você vai colocar o E e o S. Essa é a regra. Por quê? Porque tá vendo que eles já terminam com duas consoantes? Se você for pôr outra consoante, que é o S, vai ficar estranho, né? Vai ter uma sílaba com 3 consoantes. Não existe. A gente não pode usar assim. Então, a gente tem que pôr o E, que é uma vogal, para ter uma sílaba, para você ter um som. Então, exemplo, né? O verbo teach, ensinar, ele termina com CH. Eu vou colocar, em vez de eu colocar só o S, eu vou colocar o E e o S. Lembrando que isso é para terceira pessoa, para he, she ou it. Watch, assistir, termina com CH, vai virar watches. Push, SH, termina com SH, vai virar pushes. Kiss, termina com SS, vai virar kisses. Go, que é ir, vai virar goes. Fix, consertar, vai virar fixes. Então, exemplo, Ana conserta o seu carro sozinha. Ana, terceira pessoa, she, vou precisar flexionar o verbo.
né? Vou precisar flexionar colocando S. Mas o fix, ele termina com X. Então, eu não vou pôr só o S, vou colocar o E e o S. Então, Anna fixes her car by herself. A Ana conserta o carro dela sozinha. Anna fixes her car. Fixes, certo? Se não fosse Ana, se fosse eu conserto meu carro sozinha. Eu não ia flexionar, então o verbo ia ficar fix, porque não é she mais, não é ela, é eu. Né? Então, I fix my car by myself. Outra regra, quando o verbo ele terminar com Y e for precedido de consoante, ou seja, termina com Y e antes tem uma consoante, exemplo, o verbo fry, que é fritar. Ele termina com Y, mas ele vem consoante antes, então eu vou tirar o Y e pôr o IS. Então, terceira pessoa, ela frita, she fries, ele frita, he fries, isso frita, it fries, certo? Fly, voar, a mesma coisa, termina com Y, vem consoante antes, voar, flies. O pássaro voa, the bird flies. Por quê? Pássaro é um it, é um animal, então ele vai flexionar, o verbo vai flexionar. Study, né? Ana estuda inglês todo dia. Ana studies English every day. Ana, terceira pessoa, ela, o verbo flexiona, ele não termina com Y, né? Mas ele não termina com Y, ele termina com Y, mas antes tem uma consoante, então eu vou tirar esse Y e pôr IS, vai terminar com IS. Worry, preocupar-se, né? Worries, Ana se preocupa muito. Ana worries a lot. Ana se preocupa, né? É Ana, terceira pessoa, beleza? E verbos terminados aí com Y, mas que não são precedidos de consoante, sim de vogal. O que vai acontecer? Nada, você só vai pôr o S normal, certo? Então, o verbo say termina com Y, mas ele tem uma vogal antes e não mais uma consoante. Eu vou colocar says com S normal. Pedro diz muitas coisas. Peter says a lot of things. Ele diz. He says. Peter, terceira pessoa. E o verbo to play, brincar, termina com Y, mas antes tem uma consoante. Vai virar plays normal. Brincar ou jogar, né? Caio joga videogame todo dia, depois da aula. Caio plays videogame every day after school, certo? O Carlos joga, Caio joga, né? Então, Caio plays, Caio é he, então o verbo flexionou, certo? Bom, resumindo, tempo verbal present simple, ele é usado para situações que indicam hábitos do cotidiano, atividades regulares, fatos e verdades. Se você estiver falando de uma situação, de uma frase que indica uma dessas coisas, você vai precisar usar as regras do simple present. Na forma afirmativa, que essa que foi a que a gente aprendeu, a regra é, se o seu sujeito, de quem eu estou falando na frase, for um homem, uma mulher ou uma coisa, he, she ou it, o verbo vai vir flexionado. Qual que é a flexão? S, certo? Se for he, she ou it. Se não, você vai pôr o verbo normal na sua frase sem mudar nada, certo? Então, nós temos algumas regras de escrita para verbos que vão flexionar. Verbos terminados com O, Z, SS, CH, SH e X, você vai pôr não só o S, você vai pôr um E e um S. Verbos terminados com Y e antes desse Y tem uma consoante, você vai retirar esse Y e pôr um IS. E verbos terminados com Y, antes do Y tem uma vogal, não vai mudar nada, você vai pôr o S normal. Gente, vou fazer o vídeo das formas negativa e interrogativa. Quem é meu aluno que ficou com dúvida sobre essa aula, vai me mandar uma mensagem perguntando alguma coisa, beleza? E até a próxima videoaula, qualquer coisa estamos aí. Tchau, tchau.